Fala, galera, estamos começando mais um episódio do podcast Piscina Limpa, o podcast da Genco e da revista Pool Life. Eu sou o Aleph da Genco. Eu sou a Silvia da Pool Life e hoje a gente vai receber uma convidada que já esteve por aqui no podcast, que é a Fernanda Brizzi, da Quântica Engenharia. Hoje o tema é oxidação de choque. Pra que te quero? Começa aí. A melhor forma da gente começar o podcast é a nossa convidada se apresentando. Olá, Fernanda, bom dia, tudo bom? Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernanda, como a Aleph já comentou, e eu sou sócia proprietária da Quântica Engenharia, que é uma empresa especializada em tratamento de água de piscina. Então, é um prazer mais uma vez estar aqui com a Genco, podendo proporcionar conteúdo técnico, né, de qualidade para todo mundo que nos escuta e nos assiste. Bacana, Fernanda, é sempre bom ter você por aqui, trazendo conhecimento para os nossos ouvintes. Fernanda, o que é a oxidação de choque? Vamos lá. Então, pessoal, eu acho que é importante a gente começar a primeira introdução do que seria a oxidação, porque muitos tratadores de piscina estão habituados com esse termo, né, oxidação, mas não entendem bem do que se trata, né? Eu acho que seria interessante a gente explanar um pouquinho a respeito disso, até porque talvez as nossas próximas perguntas ali girem em torno disso. Então, se vocês me permitirem, eu posso dar uma breve introdução. Pode ser? Por favor. Com certeza. Então, oxidação. Quando a gente fala sobre oxidação, a gente está falando sobre um dos muitos processos químicos. É um processo químico, ou seja, para ser um processo químico, ele precisa acontecer uma transformação, que tem que ser uma transformação química e não física. Qual é a diferença entre um processo físico e químico? Físico, o gelo derreteu, ele continua sendo água, porém ele mudou o estado físico, de sólido para líquido. Quando a gente fala de um processo químico, a gente alterou aquele composto, ou seja, não é mais água, agora já é outro composto químico. Então, a oxidação é um processo químico que acontece em paralelo com outro processo que a gente chama de redução. Por isso que a gente escuta falar bastante sobre oxirredução. É um termo único, não existe oxidação sem redução. Ambos acontecem em paralelo, porque elas necessitam uma da outra para ocorrer. Então, a gente pode chamar tanto de oxirredução como redox. Eu acho que esses são os dois termos mais ditos, mais falados. E o que se trata, o que são esses processos? A oxidação é quando a gente tem um agente oxidante, ou seja, é um agente, como por exemplo, a gente está falando de piscina, o cloro. O cloro é um agente oxidante, ou seja, ele recebe elétrons, né, na sua camada de valência de algum composto, algum elemento que seja redutor. O que é redutor? Ele doa elétrons, ou seja, ele sofre oxidação. Então, ele doa elétrons para o agente oxidante, no caso, o cloro. Quem são os agentes redutores? Quem são os redutores da nossa piscina, ou agentes redutores? São geralmente os nossos contaminantes, o que a gente quer remover da água. Então, o cloro é o oxidante que vai receber elétrons dos redutores, que são os contaminantes. Então, esse daí é o processo básico, né, de forma bem rápida, de oxirredução da água. Então, acho que talvez, não sei se fui clara, objetiva, mas acho que já é uma boa introdução para a gente dar continuidade ao assunto. Bacana, Fernanda. Agora sim, Fernanda, a gente vai fazer uma oxidação de choque. Para fazer a oxidação, todos os parâmetros, vamos colocar os parâmetros básicos, eles têm que estar dentro da faixa ideal para poder realizar uma boa oxidação? Com certeza. As reações químicas, elas acontecem ou não, dependendo do ambiente em que elas estão inseridas. Então, a oxirredução não é diferente. Ela precisa de uma série de parâmetros que estejam propícios para a formação do que a gente gostaria que acontecesse. Então, a gente precisa conferir, principalmente, o pH da água, que é o que mais impacta nessa reação, a alcalinidade, que vai nos dizer como está o equilíbrio entre os ácidos
e os alcalis, né? Enfim, como que vai estar esse balanceamento entre ácido e, entre aspas, básico. E, sobretudo, o equilíbrio químico da água, que é muito pouco falado. Mas, assim, principalmente pH, alcalinidade e a temperatura. Preferencialmente, a gente faz ali o controle de todos os parâmetros essenciais, né? Dureza da água, né? Dureza cáustica da água. Deixa eu pensar. Eu acredito que com esses parâmetros a gente já consiga realizar o cálculo de balanceamento químico. Se houver a possibilidade, né, verificar também ali o RP da água, que é propriamente dito ali a forma de medição, a forma que a gente vai constatar como que se encontra esse potencial de óxido e redução dentro da água, que é através de um aparelho, né, que faz a medição em milivolts dessa DDP, dessa diferença de potencial. Então, antes de fazer a oxidação, eu tenho que estar com os parâmetros todos balanceados, todos ok. É isso mesmo? Com certeza. Eu até posso fazer antes, mas não significa que eu vou ter um bom resultado. Se eu tiver o meu pH acima de 8, por exemplo, eu não vou ter o meu composto clorado, não vai ser transformado no que eu gostaria, que é o ácido hipocloroso, que é o nosso principal desinfetante ali da água. Então, esse é essencial para ter uma oxidação efetiva. Então, pelo que você... Até a temperatura da água, então, pode dar uma interferida na hora da oxidação? Pode sim, esses são os fatores que a gente fala que aceleram ou retardam as reações químicas. A temperatura, ela tem a possibilidade de acelerar as reações químicas e favorecer ali a formação de ácido hipocloroso. Claro que dentro dos limites especificados, né? Não posso trabalhar com água a 40 graus, senão não vou ter mais cloro ali em pouquíssimo tempo. Bacana. E, Fernanda, quando que eu devo fazer uma oxidação na água da piscina? Uma oxidação, ela deve se manter, se tiver a possibilidade de medição, ela deve se manter em 700, 750 milivolts. Em piscinas com fluxo muito grande de pessoas, até 800 milivolts é trabalhável. Quando a gente está falando de oxidação de choque, daí é outra situação. Qual é a diferença entre ambas? Oxidação é um processo que eu preciso ter constantemente numa piscina para torná-la segura, para torná-la até bonita esteticamente falando. O processo de oxidação de choque, que é o que a gente fala quando a gente está falando de cloro, a gente chama de supercloração, que é uma quantidade excessiva de cloro, a fim da gente conseguir eliminar potenciais agentes patógenos que estão na água, ou ainda fazer ali a oxidação de matéria orgânica, cloraminas, que é o cloro combinado. Um tratamento de choque mesmo. Eu vou colocar ali uma dosagem muito superior para conseguir destruir, né, tudo que existe ali de contaminante dentro da água. A frequência que eu vou fazer isso vai depender muito de piscina para piscina. Por exemplo, se eu tenho uma piscina dentro de um condomínio e aconteceu lá um acidente fecal, bonito esse assunto, né? Um acidente fecal. Não é, a Fernanda falando, fica até bonito um acidente fecal. Bonito esse termo, né? Vamos imaginar ali, principalmente as crianças, né? Que têm o menor controle. Um acidente fecal envolvendo fezes líquidas, que é ainda mais crítico. Então, eu não posso simplesmente manter ali a minha oxidação da água, porque eu não sei o que levou essa pessoa a cometer esse problema. Provavelmente ela está com alguma doença, né? Alguma doença de origem viral, bacteriana, enfim, não sei. Então, eu preciso realizar uma oxidação de choque para garantir que aquela água que acabou de ser contaminada volte a ficar isenta de micro-organismos. Então, nesse caso, eu faria uma oxidação de choque, independente da última vez que eu realizei. Né? Isso é um estado crítico da água. Agora, se não acontecer nenhum acidente, o indicado é que, se for uma piscina de uso coletivo, com fluxo grande de pessoas, que pelo menos uma vez por mês se faça isso a fim de fazer uma manutenção mesmo da água, para garantir que não há ali nenhum contaminante em excesso, e até para que
Se o tratador da piscina perceber que o cloro ele não está aparecendo, ele coloca, o cloro não está aparecendo, provavelmente é porque existe ali falta de cloro, né? Não existe a quantidade suficiente para suprir a demanda da água. Então, é o que a gente chama de breakpoint ali no gráfico conhecido pelos tratadores. Então, ele vai precisar fazer uma cloração de choque, uma supercloração, para que ele possa passar por esse breakpoint, quebrar as tricloraminas, né, que é a última fase ali do cloro combinado, e voltar a formar cloro residual, que daí é o cloro que a gente tem de backup na água, né, como segurança para mais contaminantes que venham a ser inseridos dentro do nosso tanque. Ah, entendi. E assim, a oxidação de choque em piscina coletiva, você falou que uma vez no mês, se não acontecer nenhum acidente, né, ali. Isso, a gente tem que pensar também, desculpa, Silvia, a gente tem que pensar também no revestimento da piscina, né? Eu falo de uma forma bem generalizada, porque se a gente está falando de uma piscina de vinil, uma piscina de fibra, quanto mais a gente puder evitar, melhor, né? Porque são revestimentos muito sensíveis à supercloração. Então, a gente sempre vai escolher outras formas de fazer esse tratamento de choque que não seja com cloro. Agora, se a gente está falando de uma piscina com acabamento vitrificado, aí sim, recomendado pelo menos uma vez por mês. Ah, entendi. E no caso de piscinas residenciais, tem algum tempo, mais ou menos assim, ou é só se acontecer algum fenômeno ali, algum acidente fecal, encontrar algum animal morto também, precisa de oxidação, né? Nesse caso? Depende. Geralmente, se a gente deixar ali entre 1 e 3 já é o suficiente. Se encontrar um passarinho morto, que é comum, né? Mas o mais crítico mesmo são os casos de vômito e fezes líquidas. Esses são mais complicados. Precisam, sim, de tratamento de choque. Piscinas residenciais. Depende do ritmo da família. Se ela utiliza bastante a piscina, provavelmente vai chegar um momento que ela vai precisar de um tratamento de choque. Depende da higiene do pessoal, tomar uma ducha antes de entrar na água, como é que é o comportamento daquela sociedade, daquela família, daquele condomínio, como que é o comportamento das pessoas. Então, quanto mais desleixado, né, quanto menos ducha eu tomo, quanto mais contaminantes eu insiro na água, maior vai ser a probabilidade de eu necessitar de um tratamento de choque. E aí, para eu visualizar, assim, tem alguma forma visual de detectar quando eu vou precisar numa piscina residencial, ou seria realmente só fazendo os testes e verificando como que tá ali a água? Quando se torna visual, é porque provavelmente já está bem crítica a situação. Quando a piscina fica turva, quando ela fica esverdeada, seja pela formação de algas, seja pela formação de metais oxidados, varia muito da onde veio essa água, né? Da onde que essa água saiu e como ela vem sendo tratada. Mas pode ser visual, sim, né? Nem sempre a água turva é sinal de que necessita de um tratamento de choque, às vezes é excesso de algum produto mais insolúvel ou alguma coisa nesse sentido. Mas quando a gente não consegue detectar visualmente, a gente consegue geralmente pelo cheiro, aquele cheiro picante, né? Aquele cheiro de cloro que não é saudável no ambiente da piscina. Bacana. O Fernando, e qual a diferença de uma oxidação de choque com cloro e uma sem cloro, que você consegue fazer também com monopersulfato? Qual a diferença de uma e outra? Quando que eu devo usar uma e quando que eu devo usar a outra? Sim, bem falado, Aleph, bem lembrado. A gente está falando bastante de oxidação. Quando um produto ele é oxidante, não significa que ele seja um bom desinfetante, que ele sirva para desinfecção. Às vezes ele serve apenas para oxidação. O cloro ele tem esse papel de fazer essas duas coisas. Ele é um ótimo oxidante e ele é um ótimo desinfetante. Então, às vezes, quem não trabalha com cloro, quem trabalha, por exemplo, com água oxigenada, ou ozônio, que também é oxidante, desinfetante, mas não deixa residual na água, quando eu trabalho com esses casos, eu preciso adicionar um item a mais na água, algo que venha me promover a desinfecção.
Quando eu quero poupar cloro, eu vou usar, por exemplo, o monopersulfato de potássio, como tu mesmo disse. Então, eu estou consumindo muito cloro e tem muito contaminante orgânico na água, eu quero oxidar isso, eu quero oxidar essa matéria. Não necessariamente eu vou usar cloro, eu posso usar ali uma dosagem de monopersulfato de potássio, oxida a matéria orgânica, e agora todo o cloro que eu insiro, ele vai servir para manter ali a desinfecção da água, ele vai ter um residual de forma mais rápida, porque a oxidação já foi feita. Porque cerca de 85% do cloro que eu coloco na minha água, ele vai servir para oxidação, e só 15% vai servir para desinfecção. Então, quando eu combino com outro agente oxidante, eu acabo promovendo ele a um desinfetante, a quantidade que eu vou adicionar ali vai se tornar desinfetante, porque não vai precisar ser gasto com oxidação. Bacana. Agora, uma dúvida, Fernanda, até mesmo voltando um pouquinho em piscinas coletivas, vamos colocar uma academia que tem aula o dia inteiro de pessoas entrando e saindo da piscina. Uma academia ela vai necessitar de mais oxidação, né? Oxidação de choque. Se não ocorrer nenhum acidente fecal, nada que seja necessário uma oxidação com cloro, a academia ela pode fazer com frequência oxidação sem cloro, e uma vez por mês fazer uma oxidação com cloro, ou não é essa necessidade de fazer essa variação entre oxidação com cloro e oxidação sem cloro? Com certeza ela pode, ela até deve, né? Mais seguro. O monopersulfato de potássio, ele geralmente libera a piscina de forma muito rápida. Então, ele é um oxidante ali que eu jogo, daqui a 15 minutos eu posso utilizar a água, por exemplo. E fazer oxidação de choque mensalmente também. Como eu disse, depende muito da frequência de uso e da forma como aquela piscina é tratada, se existe automatização na dosagem de cloro ou não. E acho que foi essa a pergunta, Aleph, ou faltou? Isso. E se, vamos colocar no caso de uma academia, se ela pode usar o monopersulfato e se acontecer algum acidente, ela fazer uma supercloração, se não tem nenhum problema de fazer essa variação. Isso, só é importante ela ter o controle do TDS, que é os sólidos totais dissolvidos. Ou seja, tudo que eu insiro dentro da água, ele vai somar a esse TDS. E vai chegar a um certo ponto que vai tornar a água turva, porque ele vai deixar de conseguir ser dissolvido. Ou seja, vai atingir ali o potencial máximo da água de solubilizar os sólidos que são inseridos. Então, só tem que ter um cuidadozinho nisso ali, não ultrapassar 3.000 ppm de TDS, mas, fora isso, tudo certo. Entendi. Então, a gente estava até conversando da piscina de vinil, desculpa, era vinil e fibra, que então é melhor eles optarem por esse tratamento sem o cloro, né, para fazer a oxidação. Exato, porque pode ser muito agressivo ali para o revestimento. Certo. Então, por exemplo, eu tenho algas, eu vou dar preferência para um tratamento de choque, de algicida de choque, ao invés de optar por um tratamento de choque com cloro. Então, tem essas escolhas. Eu consigo eliminar metais da água com uma oxidação de choque, Fernanda? A gente consegue sim. O que acontece? Os principais metais que a gente tem, geralmente nas águas de abastecimento, por ordem assim de quantidade, é o ferro, o cobre, o manganês e um metal que não é um metal de transição, é um metal alcalino terroso, que é o cálcio. Esses são os principais. O ferro é aquele que a gente percebe que com a adição, o contato com o cloro, ele acaba adquirindo uma coloração amarronzada ou amarelo escuro. Então, a gente consegue transformar esse ferro para uma forma insolúvel dele, e dessa maneira ele vai decantar, e a gente consegue fazer aspiração, ou ele próprio vai ficar retido no filtro. Então, a gente faz uma redução, esse é o processo de oxidação, né? A gente reduz ele de ferro com a valência 2 para ferro com a valência 3, que é uma forma insolúvel do ferro. O manganês é a mesma coisa, eu tenho ali o manganês com a valência 2, e eu posso reduzir ele até valência 7, que fica com uma coloração violeta lilás. Ah, bacana. Fernanda, hoje você ainda encontra muitas piscinas que
tem a falta de oxidação de choque quando você faz as visitas? Eu falei reduzir ali os metais, desculpa, Aleph, oxidar. Oxidar o ferro e não reduzir. Repete, por favor. Hoje, nas visitas, você ainda encontra muitas piscinas que sentem a necessidade de oxidação, que tem falta, que o pessoal ainda não realiza a oxidação com a frequência que deveria? Nossa, muito, muito comum isso acontecer. A gente tem muita dificuldade hoje até mesmo do controle básico das piscinas, a periodicidade de análises. Então, se conversar com um grupo pequeno de pessoas que trabalham com piscina, a gente percebe que, de cara, eles já não têm esse controle. Não existe um documento de análises diárias. De um dia para o outro, eu posso ter ali o meu cloro zerado, dependendo do ritmo da piscina, dependendo do fluxo de pessoas, dependendo da higiene das pessoas. Então, muitas vezes, essa baixa do cloro, ela não é detectada. Então, a piscina continua sendo utilizada sem cloro, que isso faz com que a piscina comece a ficar mal cheirosa, turva, esverdeada. Então, quando se percebe, já está no estado muito crítico. Então, infelizmente, é bastante comum. Aqui em Santa Catarina, a gente está em índices absurdos de dengue. Então, eu tenho muita certeza que o que motiva bastante esse aumento da doença também seja as piscinas que não são tratadas de forma adequada, né? Porque a água parada, né? Se a pessoa não faz a filtração, ela fica parada. Se a pessoa não faz a cloração ou oxidação, ela fica ali propícia para a proliferação ali de mosquito. Ainda mais agora que a gente está entrando nas épocas mais frias do ano, o pessoal costuma dar uma abandonada nas piscinas, né? E a pessoa O perigo. cuida. Exatamente. Ou querendo poupar energia, né? Aquela economia estúpida, né? Vou poupar energia, vou filtrar. Eu filtrava a piscina 6 horas por dia, vou filtrar 2 horas. Por que tu vai filtrar 2 horas? Ah, porque eu quero poupar energia. Mas como assim? Com base no quê? Então, não se pode reduzir a quantidade de filtragem. Existe ali uma necessidade diária, independente ali do fluxo de pessoas dentro da água. Não só as pessoas levam contaminantes para a água, o próprio ar, o próprio ambiente da piscina, né, os decks, eles são lavados, às vezes a água da lavação escorre para dentro da piscina, ou quando eu tenho ali muito gramado, muito verde, folhagem, ela cai dentro da piscina. Então, tudo isso necessita de oxidação, não só quando eu estou utilizando, quando eu estou mergulhando, eu vou precisar fazer o tratamento da água, até para a segurança da comunidade que se encontra ao redor, né? Porque quando a gente não trata uma água, a gente abre ali brecha para a proliferação de insetos, né, que podem ser vetores de doença. Sim. O que eu devo fazer depois que eu terminei a oxidação? A piscina já está pronta para uso ou eu devo medir os parâmetros? Como funciona? Com certeza, com certeza. Sempre que eu vou fazer a oxidação da água, eu vou inserir cloro. Quando o tratador já está habituado com aquela piscina, ele já eventualmente sabe que se ele colocar, sei lá, 400 gramas de composto clorado, ele vai atingir ali 3 ppm. Ele já tem, assim, essa dimensão de quanto de massa, né, de quantos gramas de cloro aquela piscina necessita. Mas, mesmo assim, depois de um certo tempo, ele precisa fazer a medição desse parâmetro, principalmente de todos, né, mas principalmente do cloro livre, para fazer a liberação da piscina. Por quê? Por um acaso, ele acabou fazendo a adição de cloro na água, mas ele não mediu antes se precisaria mesmo colocar cloro. Então, a piscina já estava em 4 ppm de cloro livre. Ele, por hábito, foi lá e adicionou mais meio quilo de cloro. A piscina de 4 foi para 8, vamos supor assim, né? E 8 já não é uma piscina segura para uso, mas ele simplesmente foi embora, porque é hábito, né? É costume, ele sempre fez assim. E daí, de repente, começam a surgir relatos de pessoas com coceira na pele, problema nos olhos, dermatite, reclamação em massa. E ele não sabe por quê. A piscina está sempre oxidada, ele nunca deixa de colocar o cloro. Ele não pensa na possibilidade do excesso desse cloro, no caso, né? Então, além do tempo de liberação da água, que é de geralmente 1 hora, 1 hora e meia após a adição do cloro, para quê? Para a gente permitir
que esse cloro ele solubilize por completo, ele fique homogêneo em todo o tanque, e além disso fazer a medição para ver se entrou ali dentro do parâmetro ideal para a utilização da água. Entendi. E no caso, quando é a oxidação sem cloro, também precisa desse cuidado, né? A oxidação de choque sem cloro, desculpa. Sim, também precisa desse cuidado. Apesar de que, quando a gente trabalha com monopersulfato de potássio, eu desconheço medições em ppm desse composto. Geralmente, daí é feito ali através do ERP, que é o equipamentozinho portátil, ou acoplado ao próprio automatização da piscina. Ele também consegue fazer essa medição. Daí independe do oxidante que é utilizado, né? O ERP vai nos dar ali a diferença de potencial independente do oxidante que é utilizado. Quando eu trabalho com peróxido de hidrogênio, eu acredito, existem fitas testes, mas eu não sei se existem fitas testes no Brasil. E existem formas portáteis e automáticas de fazer essa medição. Então, é importante sim. Com certeza, ali, quando a gente vai medir em ppm, as demandas são bem diferentes, né? Quanto com o cloro eu consigo trabalhar entre 1 e 3 ppm, eu sei que é uma piscina segura. Com o peróxido de hidrogênio, a gente trabalha ali a partir de 50 ppm, 100 ppm, então é muito maior. E quando realiza uma oxidação de choque, Fernando, o correto é colocar a piscina para filtrar, recircular, ou deixa a piscina parada? Ou cada caso é um caso? Vamos colocar numa situação de um acidente fecal. Qual o modo do filtro ativar nessa hora? Sim, se eu tenho um acidente fecal, eu não vou colocar filtrar, porque além da água já estar contaminada, eu vou contaminar o meu filtro. Aí, não podemos dizer no bom português, a cagada está feita, né? Então, eu preciso isolar o meu filtro num caso de acidente fecal e eu vou só recircular a água. Por que recircular a água? Porque eu preciso que haja movimentação para haver a homogeneização do cloro que eu adicionei. Mas, de preferência, sempre isolando o filtro. Até existem piscinas que são 2, 3 tanques que compartilham do mesmo filtro. Se eu tiver um acidente em uma delas, eu preciso bloquear, é outra palavra, eu preciso vedar o acesso, me fugiu a palavra agora, mas eu preciso vedar o acesso às 3 piscinas, porque se elas compartilham do mesmo filtro, aquele filtro já pode ter sido contaminado. Então, as 3 precisam entrar em tratamento. Eu acho que é importante a gente destacar ali a parte dos metais que a gente estava comentando, né? Muitas vezes a gente encontra ali a piscina na tonalidade esverdeada, por exemplo. A pessoa fica muito em dúvida se é alga ou se o problema é metálico mesmo, né? Se existe ali cobre disperso na água. É importante ali a gente destacar da onde essa água vem, porque geralmente os problemas com metal são decorrentes de águas subterrâneas, águas de poços artesanais, né, ou caipiras. Então, a pessoa faz ali um baita tratamento para poder retirar, remover esses metais, oxida, decanta ou adiciona sequestrante, fica ali horas em cima da piscina. Daí ela vai lá, faz aspiração, drena aquele sólido que precipitou. E o que ela faz para preencher a água? Ela vai lá e adiciona mais um pouco da água que contaminou o tanque dela. Sim. Então, existe bastante caso assim, que a pessoa tem problema com metal na água, mas ao invés de tratar a causa, que é o poço em si, ela vai tratar ali o problema, né, que é dentro do tanque. Nossa, muito bem colocado. É isso mesmo. Fernanda, a gente agradece muito a sua participação novamente, compartilhando seu conhecimento conosco. E a gente espera poder contar com você em novos episódios. Podem contar sim, principalmente quando a pequena tiver assistência lá embaixo. A gente vai combinando direitinho, então. Agora.
Obrigado, Obrigada, pessoal. Fernanda. Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui. Apesar de que já estou tremendo aqui, tá frio mesmo hoje. Mas obrigada mais uma vez pelo convite. Espero ter contribuído aí com as perguntas e tirado eventuais dúvidas de quem vai nos ouvir. E Um abraço, pessoal. como que te encontra? Momento jabá. Hã? Ah. O Instagram da empresa é quântica.eng, de engenharia. A página do Facebook é igual, /quântica.eng. Lá consegue ter acesso ao e-mail, ao telefone, e fiquem à vontade para me mandar dúvidas. É isso aí. Muito obrigada, Fernanda. Até a próxima, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais. E esse bate-papo não precisa terminar aqui. É só comentar. Se você estiver no YouTube, comenta aí nos comentários do YouTube mesmo. Ou então vai ter um post nas nossas redes sociais e você pode comentar por lá também. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse podcast ou sobre o tratamento de água de piscinas, entre em contato com a nossa área técnica através do telefone DDD 11 99101 5047, esse número é o WhatsApp, ou no DDD 11 21 46 21 46. Ou ainda, se você quiser enviar um e-mail para saque@genco.com.br. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!